Vamos lá, nono ano, nossa segunda aula online. Hoje eu vou falar do percurso 6 do nosso livro. Esse percurso fala sobre a sociedade urbana e industrial e a importância da agropecuária, tá? Em relação no mundo todo, tá? Nos últimos anos, o crescimento da população agropecuária ela vem acontecendo, tá? Além da agropecuária, né, ela tem muitas atividades que a gente pode dizer que são voltadas para o cultivo e também a criação de animais, com a produção de alimentos e matéria-prima. A gente pode dizer que nos últimos anos a agropecuária ela começou a produzir outras coisas, principalmente os combustíveis, né, e geração de energia. E essa geração de energia elétrica, que a gente chama ela de biomassa, tá? Com o aumento da população urbana no mundo, a gente viu isso na aula passada, né? A agropecuária passou a ter uma grande importância, porque a gente depende da agropecuária, né? O espaço urbano depende muito da agropecuária. A partir da década de 60, diante dessa acelerada urbanização, os países que tiveram uma industrialização mais tardia, né, houve a necessidade de produzir cada vez mais alimentos, né? E vários habitantes para os habitantes da cidade. A gente sabe que a população tem crescido e com isso, né, as pessoas precisam dos alimentos que vêm oriundas da agropecuária, tá? E aí a capacidade de produção agropecuária entra nesse ponto por conta desse crescimento da população. Segundo dados da FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a produção mundial de alimentos ele vem crescendo constantemente nos últimos anos, principalmente nas últimas décadas, né? E o comércio internacional desses produtos agropecuários também. O Brasil é um desses maiores exemplos que a gente pode dizer que a gente exporta muitos produtos, né, agrícolas principalmente, até a agropecuária, porque a gente vê a carne de animais aí sendo exportada para vários países do mundo. Aí tem um gráfico que fala justamente sobre esse processo, né? A produção e exportação de cereais em bilhões de toneladas, né, entre 1961 e 2016. Aqui a gente vê que houve um crescimento absurdo, né? Tanto com a produção quanto a exportação também, tá? A gente também vai falar sobre os chamados commodities, tá? Commodities são os produtos que são agropecuários que envolvem tanto os produtos alimentícios quanto com matéria-prima, que são voltados para a indústria, e do setor energético, tá? A comercialização desses commodities, ele tem uma grande durabilidade, e aí eles acabam tendo um preço estabelecido em escala internacional, tá? Que a gente fala que é a Bolsa de Mercadorias, como a de Chicago, Nova York, que ficam nos Estados Unidos, e a de Londres, que pega também o Reino Unido. A variação desses preços dos commodities, ele pode refletir toda a economia do mundo, tá? Já que as matérias-primas utilizadas para a fabricação de diversos produtos, as matérias-primas de commodities, elas são utilizadas para várias coisas, tá? Em caso da elevação, os alimentos eles acabam ficando muito mais caros, né? Prejudicando quem consome. E especialmente a população que não tem tanto uma condição financeira, mais pobre, né? Que grande parte da renda ela tem que destinar em alimentos, senão se ela não comer, a gente sabe como fica a situação da população. O mercado mundial é controlado por um conjunto, né? Que esses são principalmente voltados para as transnacionais. Eles têm um maior poderio, que marca todo o preço internacional. Tá? No Brasil, a gente tem as tags, né, de commodities, que aí, o que a gente tem aqui no Brasil de importante? É a soja, o milho, o açúcar, o álcool, o café, o algodão e outros inúmeros produtos aí. Um destaque, a gente pode falar da nossa açúcar, que eles acabam utilizando o etanol, né? O financiamento de semente, que ajudou muito para os agrotóxicos, né? Ajudando muito no agronegócio brasileiro. Tem umas tabelas que eu vou mostrar ali embaixo que fala sobre essas exportações, né? Países que são grandes exportadores desses produtos agropecuários, eles não se destacam enquanto os produtores e exportadores de produtos industrializados, eles são mais suscetíveis e vulneráveis na oscilação desses preços dos commodities, tá?
principalmente pelos países que estão em desenvolvimento, né? Que a gente chama emergente na maioria das vezes. Eles dependem muito da produção de exportação desses commodities. O Brasil é o maior exemplo disso, tá? É o bloco ou país, que a gente pode dizer nessa tabela aí, e o valor exportado em bilhões de dólares. Aí, ó, a União Europeia, Estados Unidos é um dos exemplos, só o Brasil, 87,8%. Tá? O valor de importação, ou seja, de compra, né? A gente pode ver que a China, ela entra nesses cabeças aí, né? E o Brasil não entra entre os maiores produtores. Passando a página. Outro acesso que eu vou falar para vocês são o uso da terra nas indústrias dos alimentos, voltado ainda na agropecuária com os commodities. O uso da terra em diversos países acaba sendo influenciado no mercado internacional, tá? Elas são usadas na produção de alimentos mais simples, ou seja, mais tradicionais, que de acordo com a necessidade da população, tá? Muitas dessas produções acaba sendo a agricultura comercial, e esse commodity é voltado para quê? Para o mercado externo, e acaba sustentando o país e elevando a sua economia. O Brasil, né, por exemplo, além de dever uma expansão de fronteira agropecuária, né, que a gente acaba dizendo entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, nas regiões do Centro-Oeste e Norte, ele também teve uma grande procura de commodities tanto para o mercado interno quanto no mercado externo. O Centro-Oeste, para vocês terem noção, a soja é uma das maiores produções. Aí a gente dá o exemplo ali da carne, do milho, do algodão, né? A gente sabe que a maior parte da produção desses commodities ele vai para a indústria de alimentos, tá? E essas indústrias, elas acabam modificando os alimentos industrializados, que a gente acaba falando que são os enlatados, os que são mais empacotados, os que têm produtos em garrafa, como suco, por exemplo, né? Que vão para onde? Para a população urbana, como a gente falou, né? Então, a gente tem que saber a importância da agropecuária para a sociedade num todo, tá? Quem é que compra mais esses produtos, como eu já falei para vocês, né? São as cidades, que realiza a maior parte desse meio comercial, e aí esse dinheiro, os produtos são comprados, né? E possuem o poder de compra, diferentemente das relações de campo, né? Onde o produtor ele planta ou cria os seus animais para sustentar a família. Não, a gente já fala que é um comércio diferenciado, tá? Porque é voltado mais para exportação. Aí envolve a tecnologia, a produção acaba sendo bem maior. Aqui, ó, uma foto para vocês sobre a plantação de soja, né, no Mato Grosso. Desigualdade no mundial em relação ao acesso de alimentos, tá? Apesar dos avanços científicos e tecnológicos voltados para a população dos alimentos, né? A gente sabe que boa parte da população ainda tem a chamada insegurança alimentar. Poxa, professor, a gente no mundo inteiro tem uma produção muito grande, mas assim, por que não dá para alimentar a população? Geralmente a gente vê que os empresários, eles pensam em outra parte, né? Eles pensam na exportação e no lucro, ele não vai ficar doando. Porque se a gente fosse dividir a produção agropecuária no geral para acabar com a fome no mundo, pô, ainda sobraria produtos. Mas a gente sabe que a produção, um exemplo aí da FAO, que a produção de alimentos no mundo ela é suficiente para atender a necessidade de 2.500 quilocalorias e 65 gramas de proteínas por dia da população mundial. E isso sustenta muito bem, tá? Em 2017, mais de 820 milhões de pessoas, cerca de 11% da população, foram dormir todas as noites sem ter ingerido a quantidade suficiente de material para poder não se sentir fome, para não ficar nessa insegurança alimentar. Tá? O mundo em pessoas desnutridas aí, ó, tem um gráfico em milhões. A Ásia supera a maior parte, né? 515,1. Tá? A América Latina também tem um grande número. Esse relatório aí envolve também a mortalidade infantil, né? Que são, para vocês terem noção, a Unicef passou um dado que cerca de 15 mil crianças entre de 0 a 5 anos de idade morreram por conta dessa mortalidade infantil por fome, né? Insegurança alimentar. A maioria dessas crianças poderiam ter sido salvas se tivesse a condição mínima e adequada para poder ser alimentado. Mas acabou ocorrendo a desnutrição, né? E aí elas acabam morrendo, né?
Aí tem uma imagem das crianças, né, a cólera, e elas ficam muito vulneráveis a doenças, outros tipos de doenças. Pobreza, né, em geral. Causas da insegurança alimentar, tá? Não apenas uma causa que a gente pode dizer dessa insegurança alimentar, né, de fome, subnutrição. Um dos conjuntos a gente pode destacar: guerras e conflitos pode causar insegurança alimentar, isso acaba dificultando a população a se alimentar. O desperdício de alimentos, que é muito grande, tá? Que poderia ser consumido por famílias. A gente vê que restaurantes, supermercados, eles desperdiçam muito. As mudanças climáticas é outro fator que acaba comprometendo. A subnutrição de produtos alimentares, né, que a gente fala que é in natura pelos industrializados. Tá? A substituição da agricultura de produtores alimentares para a agricultura comercial, ou seja, aquela mão de obra familiar, né, que é a produção familiar, para comercial. Isso tudo, galera, principalmente das desigualdades do acesso de alimentos, recursos alimentares, é a pobreza que vive milhões de pessoas. Então, o que acaba causando são aqueles pontos ali, tá? Como que é a chamada agricultura urbana? Para fechar esse assunto aí, ó. Há alguns anos vem se tornando comum a prática da agricultura urbana. O que seria isso, né? Sim, é quando a agricultura está voltada para o meio urbano. Com ou sem apoio dos órgãos administrativos municipais, grupos de pessoas e comunidades urbanas, elas estão se aproveitando de terrenos para poder plantar, né? Ou até mesmo criar os animais no meio urbano. Já implantado em vários países, e também aqui no Brasil, algumas cidades, a gente pode dizer que essa prática acaba ocorrendo uma ampliação das pessoas terem um acesso de alimento mais rápido, né? E aí acaba tendo a troca, doação entre eles, aí acaba um pouco essa insegurança alimentar, que é o assunto da aula. Aqui, ó, uma plantação, né, uma horta comunitária em São Paulo, por exemplo. Beleza? Então a aula de hoje foi essa. Espero que tenham gostado e até a próxima.